Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o que é a máfia da nova ordem mundial. No vídeo anterior eu falei sobre o que era a nova ordem mundial. Hoje eu quero falar do que se trata da máfia da nova ordem mundial. Primeiramente, o que é máfia? Máfia é uma organização criminosa cujas atividades estão submetidas a uma direção de membros que sempre ocorre de forma oculta e que repousa numa estratégia de infiltração na sociedade civil e nas instituições, no caso, no governo e no aparelho estatal. Então, é uma organização criminosa infiltrada em organismos públicos e privados, principalmente na estrutura do Estado. Por isso é que é chamada de máfia. Ela é muito maior do que qualquer outro tipo de organização criminosa. E o que é sobre a nova ordem mundial? O que é a nova ordem mundial? Como já disse em um vídeo anterior, trata-se de um projeto de poder comandada por banqueiros e metacapitalistas para implantar um governo supranacional, comunista, globalista, progressista, no caso, em que uma elite privilegiada subordinaria 90% da população mundial a um regime de controle social extremo, sem direito a nada a não ser trabalhar para essa elite. Essa elite exerceria esse controle através de camadas hierárquicas, ou seja, classes sociais, políticos, inclusive forças armadas e policiais, para controlar e submeter essa grande massa populacional, que, como já disse, não disporia de bens ou direitos, somente obrigações, e nem dos seus filhos e até mesmo de seus corpos. Então, um projeto maligno de poder. Essa máfia da nova ordem mundial, quer fazer isso com o resto da população. E ela vem fazendo isso, é um projeto de poder de muitos anos, diria até de séculos, como eu venho falando nos vídeos da história do globalismo. E agora ela está realmente empenhada em implantar esse projeto. Ela já está com toda a estrutura pronta para implantar esse projeto. Por que eu chamo essa elite globalista de máfia da nova ordem mundial? É o que eu falei. Trata-se de uma elite de banqueiros e metacapitalistas unidos com o objetivo de implantar uma ditadura comunista, globalista e totalitária em escala global. E para que isso aconteça, eles devem cometer crimes, inclusive crimes contra a humanidade, infiltrando seus agentes em partidos políticos, governos, instituições privadas e públicas. Essa elite já vem fazendo isso há décadas, ao financiarem guerras, revoluções, golpes, pandemias, etc. É o que eu venho falando na história do globalismo. Essa elite foi formada ao longo de séculos para justamente ela dominar, ela tem um projeto de poder, que é dominar todo o restante da sociedade. Então, ela se constitui, não é de empresários e banqueiros que querem o bem-estar da humanidade. São verdadeiros criminosos. Esse pessoal não está de brincadeira. Esse termo máfia, ele foi utilizado a primeira vez quando o mafioso Lucky Luciano resolveu, depois de uma guerra entre dois gangsters nos Estados Unidos, o Masseria e o outro mafioso, implementar uma nova estrutura da organização criminosa chamada Cosa Nostra, lá nos Estados Unidos. Ele reuniu as grandes famílias, né, de mafiosas, 4 grandes famílias, e passou a organizar um gerenciamento só, ou seja, uma cúpula de administração
para todos os crimes, todas as atividades das organizações, das 4 famílias, passaram a ser gerenciadas por uma única cúpula. E o Luke Luciano, Charles Luciano, era o chefão dessa máfia. Mas essa ideia, ela passou a ser usada por esses camaradas, esses banqueiros e metacapitalistas, que passaram a se organizar no sentido de implantar o projeto de poder deles, que já vem há um bom tempo. É isso que está acontecendo. E quem faz parte da máfia da nova ordem mundial? Inicialmente começou com 13 famílias, lideradas pela família Rothschild e Rockefeller. Eu explico isso na história do globalismo. E hoje são várias, entre elas estão a família Schiff, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Aldrich, Kennedy, Bush, Onassis, Russell, Lieb, Van Dam, Grimaldi, Hariri, Ortega, Walton, Hearst, Efussi, Walburg, Morgan, Vanderbilt, Oppenheimer, Otto, Koch, Kahn, Arnaud, Elo, Carnegie, Gates, Soros, Buffett, Harriman, Safra, Fix, Gold, Windsor, Lehman, Jorge Paulo Lehman, Bernadotte, Whiting, Koch, Mittal, Ambossi, Li, da China, Abdullah, Savil e Al-Sabah, que é árabe. Então, essas famílias hoje pertencem à grande cúpula da máfia da nova ordem mundial. Mas tem outros também executivos que também estão agregados. Mas essas são as famílias principais. Quem está liderando hoje é o Jorge Soros, que eu vou falar dele em outro vídeo. Ele é o principal CEO, quem está liderando. Ele substituiu o Nelson Rockefeller. O Nelson Rockefeller era que liderava essa máfia. As pessoas atribuem ao Clube Bilderberg, que seria o topo da pirâmide. Não. O Clube Bilderberg faz parte, é um clube da qual faz parte a máfia da nova ordem mundial. Mas não é a máfia da nova ordem mundial. A máfia mesmo são essas famílias. Essa é a cúpula da máfia da nova ordem mundial. Essa máfia também abrange as sociedades secretas, como a maçonaria, a Rosa Cruz, Skull and Bones, Illuminati, etc., a Sociedade Fabiana, da qual o PSDB brasileiro se inspirou, fundações Bill e Melinda Gates, Ford, Rockefeller, Rothschild, Carnegie, MacArthur, Open Society, Fundação Soros, Avos, World Vision, Kellogg, etc. Então, a máfia ela não só as famílias, como também essas sociedades e fundações. Possuem órgãos estratégicos que já estão direcionados para suas táticas, suas diretrizes. E aqui eu vou falar dos órgãos, um pouco abaixo dessas famílias, mas que são fundamentais para elas atingirem o objetivo principal, que é o controle populacional completo do mundo. Então, a primeira é o Fed, Federal Reserve americano, que seria o Banco Central americano. Só que esse, ao contrário do nosso Bacen, né, é uma empresa privada. Ela foi fundada em 1913 pelo então presidente Woodrow Wilson, mas é controlado pelos banqueiros da máfia da ONU. A ONU e seus órgãos internos, como o OMS, OMC, Conselho Econômico Social, Corte Internacional de Justiça e Forças de Manutenção de Paz.
o Conselho de Relações Exteriores, que é o CFR, que é a antessala dos presidentes norte-americanos, ou seja, todo presidente americano, com exceção, acredito, do Donald Trump, tem que passar por ali. A Comissão Trilateral, que atua em todos os continentes, cerca de 300 líderes políticos, executivos e acadêmicos de 40 países se reúnem para implementar e traçar as estratégias para o mundo. Outro órgão é o Diálogo Interamericano, para integrar as Américas nos objetivos da ONU. O FHC faz parte dela. O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do Brasil e é do PSDB, um dos fundadores do PSDB. O outro órgão, o Foro de São Paulo, que reúne todos os partidos de esquerda do continente sul-americano, liderados pelo PT, e também possui como os integrantes as Farc, o MIR, o MST, o MTST, etc. Então, aí a gente vê que os partidos de esquerda todos, da América do Sul, e acredito também que da Europa, estão integrados ao Foro de São Paulo. Os da Europa, não diretamente, mas diretamente os partidos de esquerda das Américas Central e do Sul estão ligados ao Foro de São Paulo, porque eles têm interesse em transformar todo esse continente num país único, comunista, subordinado a essa máfia da nova ordem mundial. E também aos interesses do bloco russo-chinês. A China tem grande interesse nisso e está injetando dinheiro nisso. A China injeta dinheiro em partidos como o PDT, o PSDB, o Dória, recebe dinheiro da China, as emissoras de TV, ela já está entrando também no Foro de São Paulo, junto com a máfia da nova ordem mundial. Por enquanto, a máfia da nova ordem mundial tem ingerência lá, mas a China também está entrando. O próprio Clube de Bilderberg é outro órgão, onde a elite globalista se reúne todo ano junto com a realeza europeia, magnatas e executivos do setor privado, dos governos, empresas e universidades para traçarem estratégias para o mundo. É chamada assim porque a primeira reunião foi em 1954, na Holanda, em um hotel chamado Bilderberg. Esse clube de Bilderberg é onde se reúne a elite. Não é, como eu já disse, não é o topo da pirâmide. É um clube que esses membros do topo da pirâmide, junto com outros que não pertencem ao topo da pirâmide, mas que são aliados, né, como eu já disse, membros da realeza europeia, executivos, políticos, se encontram para traçarem planos, né, para o futuro, focando no projeto da nova ordem mundial. Esse aqui também é o último que eu vou dizer, é o Bohemian Club, que é onde a elite globalista faz sua adoração a Satanás, a demônios como Moloch. Foi fundado em 1872 e situa-se na Califórnia. Ocorrem também orgias com artistas, celebridades e os donos do mundo. Ali, esse grupo aí, esse clube, Bohemian Club, é onde eles fazem as suas adorações satanistas. E foi descoberto, inclusive, o Alex Jones esteve lá, filmou, onde tem uma coruja de 8 metros de altura, um negócio assim. Então, é onde fazem essas orgias, adorações a Satanás, é onde eles fazem esse tipo de aberração, né? Mas também existe muita lenda por trás. O que ocorre, na realidade, é que muitos artistas que assinam contratos bilionários em Hollywood, através da Otto, eles frequentam esses lugares. E para ter sucesso,
muitos deles têm que passar por isso, entendeu? Então, isso já foi denunciado, inclusive, por aquela ex, ex-esposa do Brad Pitt, né, Angelina Jolie, ela já falou disso, dessas festas que participam artistas e que ocorre de tudo que vocês podem imaginar. Então, essa máfia, ela é satânica mesmo, ela tem interesse em dominar o mundo e transformar a todos nós em escravos. Todos nós, vírgula, né? Quem sobreviver aos cataclismas, né? Que ela vai provocar no mundo, como pandemias, fome, morte, genocídio. É isso que nós vamos ser submetidos se essa máfia da nova ordem mundial assumir o poder mesmo. Né? E eles têm como aliados o bloco russo-chinês. A China agora, por exemplo, está fazendo a quarentena lá em Xangai, submetendo a população que está contaminada pelo vírus a coisas terríveis, o isolamento absurdo, as pessoas estão passando fome, sem remédio. Isso pode se estender por aqui. Com certeza, se essa máfia da nova ordem mundial tomar o poder, eles vão fazer isso, porque o que interessa para eles é reduzir a população e controlar todo mundo. O que sobrar, eles vão controlar. Então o vídeo termina por aqui. Muito obrigado a todos. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.